Boa tarde, gente. Muito bom estar com vocês novamente, nessa tarde de domingo, para iniciar nossos estudos e o nosso aprendizado. Então, hoje teremos a Suzy na oração e a Elza fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, e já vamos mentalizando a figura linda e maravilhosa de Jesus dentro de nós, nos dando leveza, nos dando força, nos trazendo esse sentimento de amor e de muita harmonia. Bem-vindos. Neste momento, unidos num só coração, vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos e nos colocamos receptivos a todas as mensagens que receberemos no dia de hoje, para que possamos compreender todas as lições de coração aberto e mente tranquila, no caminho da nossa evolução espiritual, estando todos unidos num só coração, de amor, de paz, de fraternidade, de aprendizado na nossa evolução. Assim seja. Bom, então a lição é 144, tá? 144 do Palavras de Vida Eterna. Exemplificar. Respondendo então, disse-lhes Jesus: Ide e anunciai. Isso está em Lucas, no parágrafo 7, versículo 22. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nas quais se lhe exalça o egoísmo inteligente. Em toda parte, repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Entretanto, porque um raciocínio rogue confrontações claras para estudos corretos, reconheçamos o realce, conquanto vazio e por vezes ruinoso de semelhantes cometimentos. Ninguém nega a amenidade do edifício caprichosamente construído para festas inúteis, embora não se lhe possa louvar o destino. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja tão somente dedicado ao excesso. Inegável a afeição deleitosa de um jardim suspenso, mesmo quando não passe de apêndice arquitetônico. Belo o espetáculo da fonte luminosa, por distração na praça pública, apesar de se manter muito longe do proveito de um simples chafariz. Analisando essas empresas, na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estarão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. A experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar e vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Disse Jesus, em várias ocasiões, aos seguidores: ide e pregai. Nada justo assim reprovar, sem consideração, os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito, onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Bom, quanto conteúdo, né, Joana? Como você disse. Então, veja bem, eu vou falar alguma coisa que me chamou mais atenção. Aqui está falando dos exemplos. Se a gente pensar a importância de que exemplo que você está passando ao seu redor,
né? Para as pessoas mais próximas e mais distantes. Então, o que você está fazendo que vai realmente, assim, ajudar uma outra pessoa, que você vai, no caso, fazer de uma forma de coração. Então, aqui fala muito, ele vai dar vários exemplos que vai mostrar coisas assim, volumosas, coisas majestosas, que na realidade vai exaltar o egoísmo, né? Vai agravar aflições a muitos, né? Por uma necessidade que não tá suprindo. E aí o excesso das coisas, né? A gente acumular coisas e de repente aquilo não tem utilidade nenhuma. Agora, eu vou falar mais do último parágrafo e vou deixar para vocês. Mas o último parágrafo me chamou a atenção pelo seguinte: nada justo, assim, reprovar sem consideração os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Aí, como eu ouvi o evangelho de sexta-feira, eu não sei se vocês ouviram, então a gente tem um caminhar de evolução como se fosse um trem, né? Que a moça que deu a palestra explicou, e tem várias estações. E a gente não sabe ainda que estação tá, mas o começo de tudo é quando você já entende que você é um espírito. E então, se a gente é um espírito, e se nós estamos aqui na Terra, nós estamos para evoluir. Então, muitos de nós ainda não estão entendendo ainda isso. Então, eu pensei assim, puxa vida, né? Em que estação que eu estou? Em que momento que eu estou? E se a gente também for analisar, quando um pai e uma mãe, né, tem o seu filho e tal, como é importante o exemplo, porque é do exemplo que virão os valores. E se você não formar uma criança desde pequeno, essa criança, se você passar uma mentira, se você fazer coisas assim que não são, né, de bom grado, né, para todos, a criança vai achar aquilo normal e também vai começar a fazer. Então, eu parei muito nessa lição e pensei, gente, como o exemplo é importante, e ele é mais valioso do que as palavras, porque eu posso aqui falar um monte de coisa, que eu faço isso, que eu faço aquilo, e de repente eu não faço. Então, o exemplo é a ação. Então, a gente vai ligar uma lição à outra, né? Nessa encarnação, a gente está aproveitando a nossa encarnação? Em que estação que nós estamos? E eu estou fazendo alguma coisa que uma hora alguém vai falar assim, poxa, que legal, e vou fazer sem egoísmo, sem me exaltar, sem dar aquele orgulho todo, será que realmente eu estou fazendo de coração? Então, é uma lição bem para a gente refletir. E agora eu vou deixar com vocês, obrigada. Pois não, Guadá, fala. Eu gostei, e vou interpretar do meu jeito, um parágrafo que ele fala assim: é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar, vestir, conversar e conviver, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Eu interpretei ao contrário, assim, lendo do final para frente. Então, ele nos dá uma dica importantíssima. O que é preciso para a gente, os seres humanos, termos harmonia, compreensão, euforia e saúde? Essa arte de alimentar. E realmente eu estava pensando, a arte de alimentar não é só dar comida por si só, mas é uma arte. Às vezes, eu fui numa feirinha de comida estrangeira, com o capricho que as pessoas têm para fazer alguns pratos que você, às vezes, adora o gosto, se sente super bem com aquele gosto, que você não sabe o que é exatamente, né? Essa arte de alimentar. A dona Carmen, quando ela fala que ela cozinha, faz comida para os outros, como foi que manteve todo o trabalho que ela continua, alimentar os outros, ajudar a vestir, conversar e conviver. Realmente, conversar e conviver é o que nos leva à compreensão e harmonia. Então, esse parágrafo aqui me deixa mais tranquila, porque me dá uma receita para tentar fazer as coisas. É um exemplo que talvez a gente também tenha que seguir, porque
temos que chegar a esse ponto, né? Temos que chegar ao fim para encontrar essa saúde, essa euforia, essa compreensão e harmonia. Essa parte eu adorei. Além do exemplo que a Elsa falou, que eu concordo plenamente, que isso a gente vê, quem convive com criança pequena, a gente vê que a criançada pequena, ela está olhando para a gente, ela faz o que a gente faz. Então, se a gente quer ensinar as coisas, a gente tem que fazer na frente delas, que elas vão aprender, e a facilidade delas é incrível. É isso, adorei esse capítulo aí, muito bom. Deixo com vocês agora. Obrigada, Guadá. Suzy? Oi. Pode Oi, falar. então, é uma coisa assim, que ele fala ali, né, que no começo, como é fácil a gente se deixar levar pelas coisas chamadas boas e belas, né, do mundo que a gente tem. E, e como é fácil a gente se desviar, né? Quando ele fala ali da alimentação, do cuidado próprio da roupa, ou seja, a nossa verdadeira o nosso verdadeiro aprendizado, né, é que o valor está nas coisas simples. A gente não precisa muito para viver, a gente não precisa do iate, a gente não precisa da grife, né? A gente precisa das coisas simples, né? Que é isso que vai nos fazer crescer, porque quando a gente se desvia a atenção para as chamadas banalidades da vida, quer dizer, você tem tanto dinheiro que você não sabe o que fazer, você vai e compra um iate, fica andando de iate pelo mar, tudo bem, é bonito, é gostoso, mas esse dinheiro não poderia ser mais bem empregado se você desse um pouco do que você tem para os outros, né? Então, assim, quando se fala da fonte iluminada, né, quer dizer, você coloca adereços para desviar a atenção do bonito, do belo externo e se distrai para o belo interno, né? E ele também fala ali das pessoas que ainda não se dão conta disso, né? Dos amigos que ainda se deixam levar por esta ilusão de vida, né? Como ter o iate, ter o carro do ano, estar num apartamento de frente para a praia, né? Ter televisão de 80 polegadas, isso é uma satisfação externa, mas isso não satisfaz o espírito, isso satisfaz a carne, e a carne, ela é perecível, ela vai acabar, né? Ninguém é bonito a vida inteira. Você pode ter uma juventude linda, mas a idade e o tempo vão tirar essa beleza de você. Se você não conquistou uma beleza interna, você não sobrevive. E é isso que a gente tem que estar atento, na simplicidade, né? Não nos deixarmos levar pelas facilidades da vida, focando no mundo externo, da beleza externa, no valor externo, mas sim no valor e na beleza interna. A comida simples que a Guadá falou, que é maravilhoso, né? O prazer de você fazer uma boa alimentação e alimentar aos seus, e que todos ficam fortes e nutridos para enfrentar a vida nas suas dificuldades de toda ordem. Também está atento ao que você precisa, que é o básico, porque o supérfluo ele te distrai daquilo que você realmente precisa. E aos distraídos, aquele que tem algum pensamento, que a Elsa falou, né? Quem está numa estação de trem, né? Às vezes você está parado numa estação, mas você está dentro do trem. Você pode chamar alguém que está fora do trem para entrar dentro do trem e conhecer o espírito e a jornada espiritual, né? O que é externo desaparece, o que é interno é eterno para sempre. É exatamente isso, né? Então, é apenas uma chamada como é que eu vou dizer, de consciência que eu vi essa lição, para que nós estejamos atentos a não nos deixarmos distrair pelas falsas belezas do mundo externo e não nos esqueçamos do mundo interno, daquilo que realmente importa, daquilo que vai nos fazer evoluir de verdade. É o que está dentro, não o que está fora. Obrigada.
Obrigada, Suzy, uma bela reflexão. Robert? Oi, eu espero que o microfone não caia sozinho de novo. É engraçado que essa lição ela tem relação com várias conversas que, inclusive, ocorreram ontem no cantinho, durante o Evangelho, durante a psicografia, né? E o Evangelho do cantinho na sexta-feira. Então, na realidade, eu queria só colocar uma perspectiva minha. Se você traçar uma reta, tá? Existe um ponto ao meio, né? Atrás desse ponto é aquela pessoa que guarda tudo, poupa tudo, não divide com ninguém, né? Seria aquele que é usurário, aquele que quer o poder, que é as coisas só para si. Tanto nas grandes situações, como nas situações pequeninas do dia a dia. E do outro lado, tem aquele que caminha pela vida e se dá a oportunidade de ter algumas coisas. Algumas coisas que talvez, na visão dos outros, sejam supérfluas. São coisas pequeninas ou podem ser coisas grandes. O ponto central é o que eu faço desse momento da minha vida, né? Como disse a Elza, em que ponto da estação eu estou? Eu sou aquele que guarda para si e não compartilha? Ou eu sou aquele que gasta demais? Que exagera demais? Que ostenta demais? E como disse a Guarda, o exemplo, ele é fundamental. A grande questão do exemplo é que ela não precisa ser propagada por retórica, por fala, por mídia social, né? Ela, na realidade, ela é propagada no silêncio, sem você se exibir. Ou seja, você pode mostrar aos outros que você possui o suficiente. E que, possuindo o suficiente, você consegue compartilhar do pouco que você tem, ou do suficiente que você tem, com aqueles que te cercam. Tanto do ponto de vista físico, material, econômico, tanto do ponto de vista espiritual, tanto do ponto de vista moral. É o óbolo da viúva que o Cristo colocou com tanta propriedade, que a viúva chegou no local e a única coisa que ela tinha era aquela moeda. E ela deu aquela moeda que poderia fazer uma diferença para ela, como sendo somente aquilo que ela possuía. E esse exemplo, ele é silencioso. Você demonstra honestidade no silêncio. Você não precisa propagar aos outros que você é honesto. Você demonstra fraternidade no silêncio. Você não precisa, como a minha avó dizia, publicar na Folha do Norte o bem que você fez. É o que o Cristo dizia, que a tua mão direita não saiba o que a tua outra mão faz. É o caminhar passo a passo, ponto a ponto, com equilíbrio. É o auxiliar sem desejar nada em troca. E à medida que a gente vai aprendendo a fazer isso no nosso dia a dia,
devagarinho, a gente é abraçado pela felicidade da tranquilidade da consciência. Porque toda a evolução, todo o ganho, ele é do espírito. O espírito que ganha essas informações, o espírito que ganha com essas atitudes, o espírito que caminha com a vestimenta física nesse momento presente, ele vai ser feliz. Não aquela felicidade que às vezes outras pessoas ainda não aprenderam, que é como ele coloca no texto, né? Mas que um dia irão aprender quando chegarem na sua estação. A cada nova encarnação, a cada nova dificuldade, a cada nova oportunidade de aprendizado. A gente não vai conseguir que todos aprendam nessa vida o consolo da doutrina espírita. Mas à medida que a gente semeia, como disse alguém agora há pouco, fica a reflexão. E a cada nova encarnação, aprendemos um pouco mais. A cada nova estação, reencarnando dentro dessa própria vida e nas próximas. Mas o principal, talvez o mais forte disso tudo, é o momento presente. Como diz a dona Carmen, como dizia a querida Maria Elvira, essa é a nossa mais importante encarnação. Porque nós estamos aqui, com toda a instrumentalidade do corpo físico e com todas as oportunidades para aprendermos a superar, não aos outros, mas a nós mesmos. E ao fazê-lo, no silêncio do exemplo, a gente abraça amigos e abraça irmãos. É isso, gente. Um beijo. Obrigado por terem me ouvido. Obrigada, Robert. Acho que a Dora levantou a mão. Microfone, Dora. Sem microfone, Dora. Oi, desculpa. É que eu me distraí. Considerando que cada uma de vocês, que o Roberto e todos falaram assim sabiamente, realmente essa lição é maravilhosa. E me reportou aos ensinamentos de Jesus aqui, mostrando a regra de ouro do cristianismo, que é exatamente tudo isso juntando, compreendendo os nossos irmãos, que não têm ainda a lucidez da consciência cristã, de saber quanto que o supérfluo não tem valor nenhum, que isso vai ficar, isso só vai trazer arrependimento quando ele chegar ao seu momento de prestar contas ali, na sua hora final, e ele vai despertar pelo tempo que foi perdido, por tudo que poderia ter feito e que não foi feito, e perdeu o tempo na sua própria encarnação. E sabe Deus quantas virão pela frente para nós. Imagina para quem não tem a mínima noção, que vive no supérfluo, que vive na luxúria, vive achando que pode, vive achando que é o poderoso e tal. Então, dá até pena de pensar nas pessoas que agem dessa maneira. Então, a gente lembra os ensinamentos de Jesus da regra de ouro do cristianismo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, a gente tem que estar sempre se colocando em ponto de referência, também para que nós possamos servir de exemplo
para os nossos filhos, netos, vizinhos, parentes e amigos e supostos inimigos até, que a gente também tem que ter exemplo para todos, né? Que a gente não sabe, como dizia minha mãezinha muito sabiamente, você vê cara e não vê coração, você vê uma pessoa te bajulando, mas você não sabe o que passa dentro do coração dela, né? Você não sabe o tamanho da grandeza que ela tem, ou se ela é pequena ou grande moralmente. Então, raramente a gente percebe o sentimento, o coração do outro. Mas era isso só que eu queria falar, para que nós estejamos atentos na fraternidade, na bondade, na caridade, né? na tolerância com tudo, com as coisas que nos acontecem também, que a gente às vezes pensa, poxa, mas nada, é porque tinha que acontecer. Graças a Deus que não foi tão grande quanto eu merecia, né? Mas tudo bem. Está tudo indo e passa, como disse Nossa Senhora para o Chico, né? Isso também passa, tudo passa. E tudo tem que ficar de acordo com o que nós precisamos, né? Conforme nosso merecimento, nosso esclarecimento aqui. Nossa vontade de estudar, de fazer alguma coisa por nós mesmos. Então, é isso. Obrigada, Dora. Obrigada. Eu acho que vocês pontuaram muito bem, né? Todos vocês aí falaram de uma forma tão bonita, tão reflexiva. Mas todo o texto é grandioso, né? Mas a hora que eu li o segundo parágrafo aqui, quando fala em toda a parte, repontam obras santuárias, solicitando moderação e corrigenda, para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Gente, eu nesse momento eu falei assim, eu não quero pensar sobre isso, mas eu li esse parágrafo, eu enxerguei toda a política, a forma como toda a nossa governança manipula tudo, a sobrecarga de impostos que nós, enquanto cidadãos, temos que pagar, né? É claro que a gente sabe que de César o que é de César, e Deus o que é de Deus, né? Mas esse parágrafo assim, me trouxe essa reflexão em relação a como você tem um poder em suas mãos, podendo fazer algo de tão positivo para uma comunidade, para uma população, para uma nação, né? E, de repente, você vê os nossos maus exemplos, assim, de tudo, né? E recai sobre todos, né? A falta de cuidado, a falta de manipular os recursos, que são muitos, né? Porque nós pagamos muito impostos. Então, eu olho aqui como é real isso, né? Que você tem que estar com a lupa ali, com a lente, né? E tem situações que realmente exigem moderação e corrigenda, porque se não for assim, muitos sofrerão muito, muito, e terão muito mais aflições. Então, eu não queria tocar nessa parte, mas quando eu li, me veio de forma tão clara de sentir o quanto nossos irmãos ainda precisam progredir nessa lei da fraternidade, né? De você ter condições de você arrumar um país, arrumar sua cidade, arrumar seu bairro, arrumar sua comunidade, e assim não é feito. Então, foi o que me veio, assim, que eu vi que vocês falaram tão bem de todos os outros parágrafos, né, da forma tão linda que é essa lição, mas na hora que eu li esse parágrafo aqui, eu fiquei pensando no tudo, né, nas condições das nossas cidades, de tudo que houve agora no Sul, que de uma certa forma teve descaso também, não é só a natureza, né? Às vezes a gente fala que é a natureza que foi impiedosa, não. A gente é que faz de forma errada, né? E deixa de fazer. Nós como cidadãos e nós como governantes, né? Então era isso, acho que queria só completar com isso, que esse texto é muito poderoso em relação a toda a reflexão que traz, né? E já foi pontuado de forma muito bonita e muito profunda, que nós somos espírito, e que a nossa evolução é por espírito, que tudo que seja exterior e material é passageiro. Todo outro ganho que a gente tiver da parte interna, aquele pequeno milímetro que você avança, é a sua evolução espiritual. É isso que vai ter um peso que é a leveza na sua vida.
né? Então, que a gente possa lembrar disso e que a gente possa também, dentro da pouca comunidade que a gente governa, que a gente chefia, que a gente administra, que começa com o nosso lar, né? Que a gente possa ter essa visão aqui de fazer com critério, fazer com bom senso, né? E usar os recursos da melhor forma, que possa ser bom para você e para aqueles que estão em volta. Era isso que eu queria falar, pessoal. Mais alguém quer tecer algum comentário aí dessa lição Eu tão... gostaria, eu gostaria Claro. de, de dizer que é muito difícil, às vezes, determinar o limite, assim como coisas. O, o, o mais simples não tem que ser o mais feio, a linha mais podre. Não assim. Então, esse limite da coisa, é, você até falou na grife, tá? Então, são dois opostos, assim, que, que mostra que não é nem um lado nem o outro, mas porque uma coisa durável, ela, ela não pode ser tão mal feita. E essa confusão me veio à cabeça, o simples e o mal feito. E a outra foi que hoje, conversando com a Dora, eu sem querer, eu não tinha dado por ela. Eu falei, eu Dora, uma mulher tão bonita. Aí ela falou, tão bonita, mas ela era tão bonita. Depois eu pensei, falei, gente, mas a mulher não era bonita. Aí eu falei com a Dora, Dora, a beleza dela é uma beleza inexplicável. Porque ela, assim, dentro dos parâmetros que nós temos aí, ela não era considerada uma mulher bonita, mas eu a vi lindíssima. Não foi, Dora? E então, essa eu acho que ela está com o limite bem calculado. De não, ela é uma pessoa simples e também, assim, dourada quando a mulher abria a boca. Então, eu agradeço, talvez não tenha a ver com. Talvez eu não consiga expressar o que eu gostaria, mas é isso. Obrigada. Obrigada, Maru. Sempre bom falar, colocar a Hum. opinião, né, trazer para nós a sua reflexão, e a gente nos auxilia sempre. Não sei se tem mais alguém que queira comentar em relação a essa lição de hoje. A Rosinha está quieta ali, a Rosa Lui, a Dona Maria Helena. Pois não, Dona Maria Helena? Conseguiu? O microfone. É o microfone. O microfone já está. Quer que eu ponha o... Olha, Joana, eu acho o seguinte, que o que é simples para um é necessário para o outro. A gente não sabe até onde vai essa necessidade de certas coisas. Eu acho que nós estamos na matéria, então temos que nos cingir também à matéria. Porque aquele que às vezes manda fazer um iate, ele é supérfluo, mas dá trabalho a muita gente. Então a gente tem que ter em conta os postos de trabalho que as coisas criam. O que nós temos que ter consciência é de quem tem muito... Isso é bom construir se ninguém tiver fome. Essa é a principal coisa. Se todo mundo vive com pelo menos o essencial, comer, vestir-se sem andar esfarrapado, ter uma casa digna, aí não é pecado ter dinheiro e ter iates e ter tudo, mas tem que se ter pelo menos a consciência de que quem nos rodeia, o que a gente vê, ninguém vive na miséria, essa miséria que a gente vê hoje.
de passar frio, de passar fome, de crianças pequenas a dormir dentro de um esgoto. E isso aí, na verdade, o dinheiro parece amaldiçoado. E ele não é uma maldição, é só saber usá-lo, na minha opinião. Porque eu sei, por exemplo, que o Fogo Selvagem, o Hospital de Fogo Selvagem, foi muito ajudado à construção dele, foi feito pela Dona Cida, foi ajudado pelo dono dos diários associados. Então, o dinheiro, sabendo usar, é uma benção. Mas se não sabemos usar, a gente, na verdade, está prejudicando o outro. Eu posso ter um carro tipo, tudo bem, desde que eu faça a minha obrigação com o meu próximo também. Não vou eu exibir o meu carro e estar uma gente ao meu lado e eu, ou uma instituição que pode ajudar o próximo e eu vivo na minha. Aí não, aí é muito errado. Agora, se eu faço a minha parte espiritual, não por orgulho, não tem dinheiro, mas o dinheiro em si não é um pecado. É ganhá-lo bem e usá-lo bem. Na minha vida. Obrigada, da Maria Helena, foi de muita sabedoria que a senhora colocou, que o dinheiro, na realidade, é uma grande dádiva que Deus nos deu, né? Desde que nós saibamos usá-lo. Ganhá-lo honestamente. Honestamente. Ganhá-lo honestamente e depois saber usá-lo. Certo? Agora, enquanto a gente vê a miséria de alguns povos pelo mundo, enquanto, mesmo aqui no Brasil, eu acho o seguinte, continuo a dizer, falo isso muitas vezes para a minha Clara, enquanto não se educar a criança, enquanto a criança for criada de pontapé ter esmola nos semáforos, não podemos exigir que o Brasil tenha um bom cidadão, porque aquelas crianças não vão dar bom cidadão. Se de cada 1.000 está vaga, é bom. Porque eles têm que nos devolver aquilo que a gente lhe dá. A gente não importa, eu não entendo, desde que eu cá cheguei, eu venho a pedir um farol. E continuam. Estou há quase 60 anos no Brasil. Tá bom. Um beijinho para todos. Obrigada, dona Maria Helena. Muito bom quando a senhora fala, viu? Fale mais vezes. Muito bom, foi muito bem posta a sua fala aí. Traz mais reflexão para a gente. Eu acho que a Rosa levantou ali também. Acho que ela está sem microfone, dona Helena. Pronto. Eu não preciso, já vi tudo. Obrigada. Falou bem. Rapidinho, gente, boa tarde para todo mundo. Só para completar que a dona Maria Helena falou, há muito tempo eu tinha lido um trecho do Chico Xavier que ele dizia assim, ele falava mais ou menos assim, a mulher que faz as unhas toda semana no salão, que faz o cabelo, que faz massagem, que faz as unhas, aparentemente uma futilidade, mas é como ela falou, mas ela dá emprego semanal para manicure, para cabeleireira, para massagista, ganhar o pão de cada dia honestamente. Eu não sei como ela paga, mas ela paga em dias o seu cabelo, o seu salão de beleza, né? Então, essa coisa de, como ela falou mesmo, o tema de hoje era exemplificar. Então, se ela é uma mulher de sucesso e que gosta do seu luxo, da sua aparência, que faz aquela coisa, que compra uma roupa boa e paga tudo certo, às vezes a gente pode imaginar que aquela mulher pode ser um exemplo. Ai, quando eu crescer, quando eu terminar meu estudo, eu quero ser igual a dona fulana, que ela trabalha, que ela tem uma empresa, que ela se cuida, que ela dá uma boa gorjeta. Ninguém sabe. O que acontece? Tudo depende, como a gente sempre fala lá no JEP, de onde você olha a caneta. Se eu olho a caneta daqui, eu olho a ponta, vocês olham a outra ponta. Então, tudo depende do ângulo que você vê. Então, querendo falar assim, a gente não dá para a gente julgar. E eu quis falar sobre o exemplo que eu li sobre o Chico Xavier. Há algum tempo que ele escreveu isso, né? Eu falei, então faz sentido. Porque Deus usa todas as situações, todos os postos a seu favor, entendeu? Então, se uma pessoa faz um prédio grande, um prédio ricão, um shopping, dá emprego na construção, na manutenção da loja, ele vai ficar rico, continuar? Provavelmente sim, mas vai dar oportunidade para as pessoas irem para o shopping se divertir, que você pode nem comprar, você vai para o shopping, você tem ar-condicionado, você tem luz, você tem às vezes show de graça, né? Então tem muita coisa que ele pode alavancar, a gente não imagina, que a gente só lembra o que o cara vai lucrar, a gente pensa quanto que ele vai lucrar no bolso, né? E a gente não sabe. E como também tem muitas pessoas que também chegaram lá
e que vieram de baixo, vamos chamar assim, e que fazem algumas benfeitorias que a gente nem faz ideia. O dono do BTG Pactual, eu esqueci o nome dele agora, aquele banqueiro, ele é de classe média, a mãe dele era professora. Ele é dono de um banco de investimento riquíssimo, mas ele patrocina todos os bons alunos de matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática, ele que pega as pessoas, paga as passagens para eles poderem ir representar o Brasil, porque ele se destacou pela matemática, então ele favorece o campo dele, que é a matemática, o Bill Gates. Então, essa coisa de dinheiro é que dá sempre aquela impressão, vocês podiam fazer mais, né? Vocês podiam usar mais assim, acolá, porque a gente está olhando daqui. Mas será que eles não usam? Porque se a palavra da aula hoje é exemplo, qual é o exemplo que ele está dando? E qual é o exemplo que nós estamos dando, né? E os exemplos que a gente vai dar para o próximo, para quem está perto de nós, a gente não quer dar exemplo que a gente não é melhor que ninguém, claro. Mas o que a gente mostra da gente corresponde à nossa bagagem. O que a gente pensa, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente não é mais importante, de repente, ter uma, sei lá, uma roupa da moda, o carro da moda. De repente é isso, a gente está olhando, cada pessoa está num estágio. Então, uma pessoa que está no começo da vida dela, eu quero ter um carro, vai trabalhar para ter um carro. E depois vai ver, um carro elétrico, um carro automático é igual ao outro, só não é manual, mas me leva para tudo quanto é canto. Aí depois vai nivelar tudo por igual. Mas quando que vai ficar por igual esse conhecimento, esse valor para ela? Quando ela passar por isso. Aí que entra a evolução, ela passa pela consciência. Então, se eu evoluir, eu tenho consciência. Consciência que eu não posso jogar lixo, consciência que não adianta eu desgastar comida porque eu posso pagar jogar fora, que eu posso usar energia elétrica porque eu posso pagar, é a consciência, tá? Mas, assim, eu quis dizer, como a dona Maria Helena falou, que de repente a gente pode às vezes julgar, mas será? Será que não tem alguma coisa boa? É como se eu falo sempre assim, será que Deus não usa mesmo essa situação a favor dele para fazer um bem maior? Era só isso para poder dar uma pensada. Muito obrigada. Obrigada, Rosa. Ótimo. Olha, foi poderoso hoje, né? As reflexões tão boas, tão profundas, né? Cada um com uma visão, vendo o mesmo texto, né? Muito 10. Obrigada, gente. Mais alguém quer fazer algum posicionamento em relação a essa lição 144? Ô, Joana, se você me permite, antes da gente ler o Livro dos Espíritos, só lembrando, hoje de manhã, eu liguei na Rádio Bandeirantes e tem um programa que eu gosto muito, há muitos anos eu ouço, chama-se Memórias. E ele conta histórias de pessoas assim que já passaram aqui pelo Brasil e por outros países e deixaram algumas marcas poderosas, né, muito poderosas. E hoje, para minha grande satisfação, eu dei muita risada, foi o Tonico e Tinoco. Gente, que coisa mais linda! A história deles é de superação, é de amor, de incentivo para o bem, de nunca perder a esperança. E achei tão bonitinho quando eles falaram, né? Contaram que o primeiro show deles foi num circo e eles não tinham sapato, né? Porque eles trabalhavam descalço na roça. E eles ganharam uma bota. Só que a bota era 44. E eles eram crianças, praticamente. Mas eu ria sozinha, gente. A história de superação desses irmãos, eram 3, né? Era a menina também, era uma irmã. E aí fiquei imaginando, né? Hoje a gente vai comprar um sapato, tem que ser de marca maravilhosa, tem que ser assim, assado, é um sapato falante, né? É um sapato que assobia, é um sapato que faz bom dia, porque senão não serve, né? Aí eu fiquei imaginando, né, a situação deles, assim, de tanta esperança, e eles diziam assim, nós nunca perdemos a esperança de um dia fazer um show, até que um dia eles foram numa gravadora, né, que eles ficaram até muitos anos, acho que foi a Continental, durante muitos anos, e eles se apresentaram, né, fazendo o teste lá para a gravadora, e o cara disse assim para eles assim, olha, eu vou arriscar, mas não vai dar em nada, mas tudo bem, vai, vocês já são jovenzinhos ainda, vocês têm futuro.
e foi o disco que mais vendeu dentro daquela gravadora até aquele momento onde que eles tinham gravado, né? Mas foi um exemplo de amor, de bondade, de perseverança e de simplicidade, gente. Era isso que eu queria falar. No fundo, tudo é simplicidade. Eu posso conviver com um montão de dinheiro, eu posso conviver com um carrão bonitão, uma casa maravilhosa, mas nunca perder a minha simplicidade espiritual, né? A simplicidade espiritual é a grande referência na vida de cada um de nós, né? Porque eu costumo dizer, pessoal, que a gente é um planeta, né? Então, todos os nossos acessórios internos são os complementos deste planeta. Então, como eu lido com este planeta? Da mesma forma que eu lido com o meu planeta interior, é como eu lido com a vida. É como eu lido com as pessoas, com as situações, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado como eu lido comigo mesmo, porque é assim que eu vou lidar com o outro. Então, se eu lido comigo mesma de uma forma perniciosa, imaginemos nós como eu lido com aquele meu vizinho, meu parente mais difícil, né? Ou seja lá quem for. Então, vamos pensar nisso, porque eu acho que vale muito a pena. Agora, que nome nós vamos dar para esse planeta? Fica para cada um, tá bom? Cada um de nós vai pensar que nome nós vamos dar para esse planeta maravilhoso que a gente é, né? Verdade. Eu contei ele 2 vezes, porque aqui onde eu estou é o 13º, né? E eu já falei uma vez isso aqui, que é o pôr do sol, ele é chocante, né? Aquele pedaço do céu fica vermelho, aí fica laranja, eu tenho vontade de ir lá e abraçar e falar para ele, você é maravilhoso, que presente de Deus, meu Deus, que coisa mais linda. Como é que a gente pode se queixar com um espetáculo desses? E nós aqui falando de amor, né? Ah, que coisa linda, é o fundo musical. Por isso que eu lembrei do Tunico e Tinoco, né? Da história deles maravilhosa. Logo em seguida veio um programa que é da superação dos artistas, do esporte, né? E a moça também, uma maratonista, né? Com um câncer, assim, que ficou... a acompanhou durante 5 anos. E a moça não desiste nunca da maratona. Aí eu fiquei ouvindo essa mulher falando, eu fiquei pensando assim, nossa, que maratona que nós escolhemos, né, gente? Pensa. Qual é a nossa maratona na vida, né? Será que teríamos a coragem dessa mulher maravilhosa? É uma apresentadora de televisão na área dos esportes. E ela contou, né, que quando ela soube que ela tinha o câncer, como ela ia fazer químio, rádio, braquioscopia, né, que fala? Braquioscopia, acho que é. E ao mesmo tempo, não parar de trabalhar, porque ela achava que não deveria parar de trabalhar. E aí a gente fica imaginando, né, que coragem, que amor, que saúde mental, né? Que saúde mental maravilhosa, né? Que este planeta que é ela tem, maravilhosa. E chega, que eu já falo muito. Acho que vamos para as questões, né, dona Carmen? Isso que eu ia falar. São 17h56. Então, nós fizemos até a 138. A 138, Então, agora é o 139. Aí eu falei que nós vamos até o final do livro hoje, não foi? Quem nos dera. Mais ou menos. Então, gente, vamos lá. 139. Certos espíritos, pensa bem, da onde que eu tirei isso? 139. É isso mesmo, certos espíritos. E antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição?
E eles respondem: não há contradição. Depende da significação das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Só falta ele falar, seus tolinhos, né? A palavra alma é empregada para designar coisas muito diferentes. Alguns chamam assim o princípio da vida, e nesta significação é exato dizer em sentido figurado, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de onde cada ser absorve uma porção, e que, depois da morte, retorna à massa. Essa ideia não exclui a de um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que nós, igualmente, chamamos de alma. E é nessa significação que podemos dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à palavra alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazem dela. E segundo as ideias terrestres de que estão ainda mais ou menos imbuídos, isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem uma palavra para cada ideia, tornando-se a fonte de uma multidão de enganos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que nos entendamos primeiro acerca das palavras. Só falta eles colocarem aqui: vão fazer caminho suave, meus filhos, porque está na hora de vocês aprenderem português. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como o fluido vital, é razoável, porém, se entende a alma como espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Então, tudo é uma questão de entendimento, gente. Cuidado, porque muitas vezes a gente ouve alguma frase que nos confunde, porque nós temos... Gente, eu não vou dizer a inteligência pequena, de jeito nenhum. Eu só vou dizer o entendimento pequeno. Então, se eu tenho um entendimento pequeno, eu vou ficar assim, olhando com cara de paisagem e vou dizer assim: nossa, o que ele quis falar mesmo? Agora, se eu tiver um entendimento... Gente, está acabando minha bateria e eu aqui não tenho tomada, então eu tenho que ser rápida. Se eu tenho esse entendimento através dos cursos, né, e da leitura que a gente tem que fazer, eu vou ter uma explanação mais ampla de tudo isso que a gente está entendendo, né? Senão a gente não consegue compreender. Entretanto, peraí, deixa eu ver, onde é que eu estou mesmo? Eu acabei a 139, né? Não, a 140. 140. Entretanto, 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma exterior circunda o corpo? Socorro! A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que se chama perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. É aquilo que eu falei a semana passada, né, do abacate, né, ou como é que chama? Aquele gostosinho? Pêssego. O pêssego, o abacate.
Gente, eu estou com 19 só de bateria, então vou ler até 143 só, tá bom? 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se completa a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma forma? Todos os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda com limitações que não entendem as coisas abstratas, como ocorre entre vós com as crianças. Há também espíritos pseudo-sábios que fazem desfile de palavras para se imporem, como ocorre ainda entre vós. Aliás, os próprios espíritos esclarecidos frequentemente podem se exprimir em termos diferentes que, no fundo, têm o mesmo valor. Sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem é inadequada. Para exprimir claramente, precisam de figuras de comparações que tomais pela realidade. Eu costumo brincar com o pessoal que é por conta desta pergunta que as pessoas fazem uma piadinha. Ah, você não entendeu? Quer que eu desenhe? Então, essa é uma piadinha que eu acho que nasceu aqui em cima dessa pergunta, né? Que a pessoa fala assim, você entendeu, né? Peraí, eu vou desenhar para você. Simpática. Então, eu li a 143. Eu acho que... Será que eu consigo chegar? Gente, vamos na 144, vai? Quando fizer pipi, aqui é porque caiu a minha internet e aí vocês sabem que acabou a minha bateria. Que se deve entender por alma no mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas aqueles que se servem dessas expressões frequentemente não se compreendem uns aos outros. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor das suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à terra. É preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais, e que, de certa maneira, são os prepostos de Deus com relação à terra. E tenho dito, e eu acho que a gente vai parar aqui na 144 e para a semana que vem a gente começa na 145, porque realmente eu não vou conseguir fazer sem colocar bateria. Tudo bem? Alguma dúvida? Gente, qualquer dúvida, vocês perguntam para a Elzinha, que ela responde tudo. Tudo bem? Tudo certinho? Ou para o Milton. A gente pode fazer, hein, Joana? A gente pode fazer como é que chama? Um plantão bem bolado. de respostas. Não, plantão de respostas. Nossa. Plantão de dúvidas. Falem com o Milton. Ele sabe tudo, gente. Milton sabe tudo. Para quem não sabe, o Milton é meu marido, tá, gente? Gente, Elzinha, leva essa ideia para o Milton, ele vai ficar feliz demais, ele vai ficar assim numa alegria atroz. Aí você diz assim, a tua mãezinha Carmen falou que você, a partir de alguma semana aí, não vou falar qual, tá? A gente pode fazer um plantão de dúvidas com você, que Joana depois vai definir se pode ou não, e Robertinho, e aí, já pensou? Tirem suas dúvidas com o nosso colega Milton. Gente, ele te adora, Carmen, ele te ama. Valeu, dona Carmen. Obrigada, dona Carmen. Obrigada, pessoal. Obrigada, hein? Eu vou ficar aqui escondidinha até acabar aqui, aí eu corro lá para pôr na tomada, tá bom? Então, para a semana que vem, a partir das 145. Eu não vou falar até onde, tá?
Quem vai, quem Tá vai certo. definir é a Joana. É porque vem o materialismo é uma pergunta 147 e 148, ela é bem longa. É uma história de amor, a 147 e a 148. Então, vai valer a pena a gente começar a gente falar assim bastante, né? E tirar dúvidas para que não aconteçam mais lá na frente. Eu vou falar que nem eu fazia quando a gente estava com a Maria Elvira dando aula, né? Maria Elvira, vamos explicar bem bonitinho. Porque se essa turma vai para o ano seguinte e ela falar que não sabe isso, que não sabe o que é perispírito, que não sabe o que é isso, que ela, nós estamos perdidas. Aí nós perdemos o emprego. Obrigada, dona Carmen. Ó, Obrigada a nós. a única coisa que eu posso dizer é que com essas duas professoras, Maria Elvira e a dona Carmen, que eu tive o prazer de estar junto, a gente aprende bastante, né? Bonitinho. Muito Ah, obrigada. essas Maria duas Elvira. mãezonas, se encaixam muito bem na lição de hoje. São exemplos, belos exemplos, belos exemplos de trabalho, belos exemplos de superação das adversidades da vida e de si próprias. A gente aprende bastante. E aí, envolvidos nesse amor, nessa fraternidade, nesse desejo de todos nós de aprender, de trabalhar, de nos superar, vamos envolver a Joana com muito amor, com muita fraternidade, com muita amizade, para que ela possa expressar amor. A paz do Cristo seja com todos. Graças a Deus. Olá para vocês. Que lição bela de hoje. É para que não tenhamos medo do fruto do trabalho. A irmã colocou muito bem. O fruto do trabalho honesto, ele se multiplica. E Deus não quer nos ver na miséria. Ele quer que nós cresçamos em todos os sentidos. E o fruto do trabalho tem que ser dividido com todos. Quem muito trabalha, muito tem. Quem muito tem, muito divide. Muito recebe. Irmãos, saibamos entender que a riqueza também é uma dádiva divina. Todas elas são dádivas divinas. A pobreza, a riqueza, a dor. Todas elas nos levando ao nosso crescimento. Tirando de nós a comodidade. Nos tirando da área de conforto. Bem posto é que diz que a riqueza é uma das maiores provas. Não é nada fácil lidar com tanta abundância. Que Deus ilumine o coração de todos aqueles que estão na abundância material e que lhes traga o despertar para esperançar outras pessoas, para auxiliar outras pessoas e para que continue o seu trabalho. No trabalho se desenvolve a evolução. Quando a gente tem consciência do quanto podemos fazer ao nosso trabalho. Primeiro de todos é servir. Servir é a mola propulsora. É o exemplo dado pelo nosso amado Jesus. Servir o tempo todo a todos. Dentro do nosso profissionalismo, dentro da nossa fraternidade, dentro da nossa ambiência familiar, profissional, onde quer que estejamos. Não fujamos dessa tarefa tão linda e tão honrosa
que nos traz a dignidade da consciência e a leveza das almas justas e íntegras. Então, trabalhemos todos nessa seara, sejamos amigos do Cristo, consigamos cada um de nós acompanhá-lo nessa sua jornada de amar e servir. Ele sim é o nosso exemplo, o maior de todos que aqui esteve. Qual é a sua dúvida, irmã? Acaso achas que aqui começa e aqui termina? Não. Aqui é só um estágio breve. Aqui é a sua escola, essa Gaia grandiosa, trabalhada pelo Cristo para nós. Então, sirvamos todos com essa consciência plena de que o servir é trabalho. E o trabalho explica como está na lição. Não tenhamos temores. Tenhamos certeza que aqui tudo é provisório. Tudo passa. Mas a sua alma é eterna. O seu corpo vai perecer em algum momento. Mas a sua alma vive, vibrante, em planos, aqui ou lá. Tenham essa certeza. Tenham certeza também, irmãos, que aquilo que nos é dado tem que ser zelado. Mas não na avareza, no egoísmo, mas ter o zelo da gratidão. Possamos todo cuidar do que nos pertence, assim como a nossa saúde, a nossa vida, o nosso grupo familiar, o nosso grupo de amigos, tudo são graças divinas. Cuidemos de tudo com o nosso zelo, com a nossa gratidão. E por isso eu peço a vocês, todos, neste momento, mentalize esse planeta Terra. Tão lindo planeta água. Quanta luz emana dos corações que se alinham nesse pensamento de união, de fraternidade, de ajuda, de amor ao próximo. Sinto em você a fagulha divina a trazer a esperança, a leveza, inundando seu coração de paz. Não se tormente pelas coisas pequeninas. Simplesmente aprecie-as e vá em frente. Tudo passará. Mas o amor do Pai pelo Filho é eterno. A sua alma é eterna. E o mundo celestial te aguarda. Então, prepare o seu caminho hoje. Hoje foi bem posto aqui. Que sim, temos que correr atrás, mas numa caminhada conscienciosa do que deve ser feito para que a gente avance na moralidade que o Cristo nos ensinou. E com essa sensação, esse servir e essa vontade plena de ser co-criador com o Pai. Vibremos pela terra. Que nosso amor e as nossas vibrações cheguem em todos os lados, em todos os recantos, onde haja um irmão necessitado ou não. Que todos possam sentir esse nosso abraço. Em nossa nação brasileira, em todas as nações do mundo. Não se esqueçam
O Pai é nosso. Somos todos irmãos. Não se lembre no seu egoísmo. Liberte-se no amor de Cristo. Acaricie esse planeta com o melhor de você. E sinto, irmãos, nesse momento, aí na calada do seu lar, uma luz te envolvendo, assim como o manto de Maria Santíssima, te trazendo um acolhimento e um aconchego, como uma brisa fina e leve. Sinta a energia adentrar o seu lar, harmonizando todo o ambiente. E sinta você a presença dos assessores em Cristo aí ao seu lado. E com toda gratidão, nesse momento, a gente solicita que o Pai Maior tenha misericórdia da nossa terra. Tenha misericórdia de cada um de nós. E com o seu infinito amor, possamos ter a certeza da vida eterna. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos, esperando que estaremos aqui no próximo domingo, na disciplina, que o nosso compartilhar e conhecimento exige, para que possamos dividir tudo isso com todo o planeta Terra. Uma boa noite, gente. Boa noite, Joana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Boa semana. noite. Boa semana.